E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como criar um menu utilizando o Flash e o Game Maker. Para isso eu tenho aqui alguns arquivos que eu já deixei prontos, que são botões feitos lá no Photoshop ou no GIMP, um arquivo de som que eu baixei da internet, do freesound.org, de um artista chamado Jungle, e uma imagem de fundo também que eu baixei da internet, na verdade duas. Vamos lá. Vou criar um novo arquivo do Flash e vou mudar o tamanho do palco para 640 por 480, que é o tamanho padrão no Game Maker. Vou arrastar os arquivos de imagem para dentro do Flash, utilizando um fundo e uma marca d'água. Notem que a marca d'água ela tem uma beirada. Eu vou transformá-la em um clipe de filme e vou mudar o modo de mesclagem dela para multiplicar, assim essa beirada vai sumir. Notem também que a nossa imagem está um pouco maior do que o palco. Vou colocar ela do tamanho do palco, utilizando a ferramenta de transformação livre, lembrando que o atalho é Q, e vou ajustar também a minha marca d'água ao palco. Vou segurar Shift e selecionar os dois, apertar F8, transformá-los num clipe de filme, clicar com o botão direito e exportar uma sequência de PNG. Assim nós vamos montar uma imagem de fundo. Salvando essa imagem, vocês vão notar que eu tive uma mistura dessa imagem com essa imagem. Próximo passo será montar o título. Vou criar uma nova camada. Vou chamá-la de título. Para isso, vou utilizar a ferramenta de texto e vou escrever o título desejado. Agora, vou ajustar esse título conforme os moldes que eu quiser. E vou aplicar um efeito para que ele tenha um pouco mais de realce em relação ao fundo. Vou aplicar um efeito de brilho de alta qualidade na cor branca, com um desfoque de 11 pixels. Com isso, vocês vão notar que o realce da imagem vai ser muito maior. Vou apertar F8, transformá-lo em um clipe de filme, clicar com o botão direito e exportar uma sequência de PNG, chamada título. Exportar. Notem que agora eu tenho já o título aqui. Por último, vou arrastar a imagem do botão de fundo e vou mudar o seu tamanho. Vou criar um texto e adequá-lo ao meu fundo. Primeira coisa, esse fundo não gera nenhum contraste com o botão. Vou transformá-los em um botão primeiro. Segurei Shift, cliquei nos dois, mudarei o modo para botão. OK. 2 cliques. Notem que continua sem nenhum contraste. Vou mandar distribuir em camadas e o jogar, que é o texto, eu vou colocar por cima do botão. Vou alinhar e vou aplicar um efeito no texto, o mesmo que eu apliquei no título. Um efeito de brilho, de cor branca, porém com apenas 10 pixels e em alta qualidade. Notem que agora eu já tenho um realce. Posso, se quiser, mudar o tamanho do texto
E agora eu vou apertar F6 e mudar apenas o realce para mim poder fazer o efeito de rollover. Vou mudar o efeito para azul. Dando Ctrl Enter, eu vou compilar o arquivo do Flash e eu já tenho um efeito de rollover. Como transferir esse efeito para o Game Maker? Clico com o botão direito, exportar a sequência de PNG. E aqui eu vou chamar de BT jogar. Notem que o Flash já exportou tanto o efeito normal quanto o efeito de rollover. E agora eu já posso começar a fazer meu menu dentro do Game Maker. Vou criar uma nova room. Vou renomeá-la de menu. Aqui dentro eu vou importar as imagens. Uma imagem de fundo, então vai ser um background. Vou importar os dois botões de jogar, que serão do tipo sprite. E vou importar o título, que também será do tipo background. Ok. Vou ajustar os backgrounds. Coloquei a imagem de fundo, clico em background 1, coloco o background título. Vou desativar a repetição em X e em Y e vou ajustar a posição dele em X, cerca de 120 pixels. E a posição em Y, cerca de 50 pixels. Então eu já tenho um plano de fundo e um título do meu menu. Criando agora um objeto para fazer interação. Criar um objeto. Vou definir o sprite como botão jogar 1. Vou adicionar um evento de mouse enter, para quando o mouse entrar, mudar o sprite. Então coloco um evento de mudança de sprite e botão jogar 0. Só que agora, se eu colocar o mouse em cima, quando eu sair, ele vai continuar azul. Então eu vou colocar um evento de mouse leave e vou colocar um evento de mudança de sprite para botão jogar 1. Ok. Agora venho, mudo o objeto e posso adicioná-lo à tela. Se eu der F5 e compilar esse arquivo agora, vocês vão notar que nós já temos um menu com interação de botão. Então ele já muda. Eu posso colocar um som também nesse menu. Arrastando o som para dentro do Game Maker, eu vou voltar no meu objeto e falar que quando o mouse entrar, ele deve tocar um som. Esse som será o jungle. Ok, ok. E vou compilar. Quando eu passo o mouse, notem que já toca um som. Agora é só vocês colocarem mais botões e colocarem a navegação de room. Por exemplo, quando eu clicar, vá para a room 2 ou para a room 3. Mas, para um menu básico, somente precisamos de jogar e sair. Em alguns casos, adicionamos opções. Qualquer pergunta, podem me mandar mensagens. Até!